Olá, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, ok? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Eu sou a professora Tatiane Freitas, tá bom? E vamos para a nossa próxima aula de matemática. Nosso conteúdo hoje é sequência numérica figural. O que será esse assunto, hein, pessoal? Vamos lá? Tenho certeza que vocês já viram ele. São sequências numéricas, mas professora, o que são sequências? O que é uma sequência? Como o próprio nome diz, é uma sucessão. Sucessão é um encadeamento de fatos que se sucedem, que é um acontecimento um após o outro. Por exemplo, quando você levanta, você abre o olho, você levanta, você caminha, são ações que você faz uma após a outra. A sequência, ela possui elementos que estão dispostos em uma certa ordem. Essa ordem, ela pode seguir ou não um padrão, pode seguir ou não uma regra, tá? Ou eu chamo de padrão, ou eu chamo de regra. A sequência, ela possui dois tipos. Nós temos dois tipos de sequências. Nós temos as sequências que a gente pode dizer que é uma sequência numérica, como o próprio nome diz, vai usar apenas números. Por exemplo, olha essa sequência, 1, 3, 5. Quais serão os dois próximos números? Para descobrir esses dois números aqui que estão faltando nessa sequência, você vai ter que descobrir qual é a ordem, se está seguindo ou não padrão. E como é que você faz? Bom, você analisa. Eu tenho o número 1, o próximo número é o 3. Para eu sair do número 1 e chegar no 3, você aumentou ou diminuiu esses números? 1 em relação ao 3, você o quê? Você aumentou. E você aumentou quanto? Aumentei 2 números. Você pode até imaginar, fazer o cálculo mental. 1 mais 2, 3. Será que essa sequência segue esse padrão de aumentar mais 2 para o próximo número? Aí você faz o cálculo. 3 mais 2 vai ser igual a 5. Então, essa sequência numérica aqui, ela segue um padrão. E que padrão é esse? É um padrão de aumentar 2 números para o próximo. E aí, no caso, 5 mais 2 ficaria quanto aqui? 7. Aí você pensa, 7 mais 2, 9. E assim você completa a sequência numérica. O outro tipo de sequência que nós temos é a sequência figural, ou que a gente chama de sequências figurais. Aí o próprio nome já diz, figurais é porque usa apenas figuras, desenhos, imagens, não tem números, tá bom? E olha aí esse exemplo. Eu tenho um retângulo, um triângulo, um círculo. Aí o próximo desenho é um retângulo. Qual será o próximo desenho, a próxima figura? Então vamos lá, ó. Retângulo, triângulo, círculo. A próxima figura é um retângulo. Então aqui eu tenho um padrão, eu tenho uma ordem, eu tenho uma sequência a seguir. Então você observa que essa sequência ela começa com a figura retângulo. Depois do retângulo eu tenho o quê? O triângulo. E depois do triângulo eu tenho o quê? O círculo. Então, qual será a próxima figura aqui depois desse retângulo? Hein, pessoal? Muito bem, será o triângulo. E aí, vamos ver melhor o que são essas sequências figurais? Então, uma sequência figural, ela é um conjunto de elementos, um conjunto de figuras. Essas figuras, esses elementos, eles podem estar colocados em uma certa ordem. E essa ordem, como eu falei anteriormente, ela pode estar seguindo um determinado padrão, uma determinada regra.
Outra característica da sequência figural é que cada figura ela é chamada de termo da sequência. Lembra que nas aulas anteriores a gente trabalhou a multiplicação, trabalhamos a divisão e nessas operações nós tínhamos os termos, né? Nós temos os termos da multiplicação, os termos da divisão. Então aqui na sequência figural também nós temos os termos e esses termos é cada elemento que faz parte daquela sequência. Aí eu trouxe para vocês, ó, 4 exemplos de sequências figurais. Olha aqui essa sequência: círculo, quadrado, círculo, quadrado. Qual será a ordem, qual será a regra que esta sequência está seguindo? Olha aí a próxima sequência: coração, estrela, estrela, coração. Próxima sequência: triângulo, triângulo, retângulo, triângulo, triângulo. E a última sequência, eu trouxe um pentágono e trouxe um círculo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, né, tentarem colocar aí em prática o que eu já expliquei sobre sequência, tá? Dê uma pausa aí na telinha, no vídeo, tá bom? E tentem responder isso daí. Vamos lá, um tempinho. Vou dar as dicas. Existe uma regra a ser seguida. Observe qual é a regra de cada sequência, tá bom? E monte aí. Coloque aí mais uma figurinha, uma ou duas figurinhas para completar cada sequência dessa daí. Quando você for fazer aí no seu caderninho, né? Se lembre que na sequência também nós temos um outro detalhe a ser observado. No caso aqui das figuras, a questão ela pode pedir que você também observe as cores que nós estamos utilizando na sequência, tá bom? Então aqui, ó, círculo verde, quadrado azul, círculo verde, quadrado azul. Na outra, coração vermelho, estrela laranja, coração vermelho. Triângulo rosa, retângulo azul, triângulo rosa, triângulo rosa. Pentágono amarelo, círculo vermelho, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá, tentar responder essa sequência. A primeira sequência, qual é o padrão que está seguindo? Olha aí, ó. Círculo, quadrado, círculo, quadrado. Então, qual é a regra aqui? Qual é o padrão? Primeiro vem o círculo verde, depois vem o quadrado azul. Círculo verde, quadrado azul. Então, como eu aumentaria ou completaria essa sequência? Círculo verde e quadrado azul. A próxima sequência, qual é o padrão, qual é a regra que está sendo seguida? Coração, estrela, estrela, coração. Então, primeiro vem o coração, depois uma estrela e outra estrela. Então, após esse coração vermelho, eu vou colocar o quê? As duas estrelas laranjas. Então, fica coração, estrela, estrela, coração, estrela, estrela. E aí, você vai seguindo a sequência. A próxima sequência, qual será o padrão que foi utilizado aqui, ó? Triângulo, triângulo, retângulo, triângulo, triângulo. Eu tenho 2 triângulos rosas e tenho um retângulo azul. Então, logo após esses 2 triângulos rosas, eu vou colocar o quê? O meu retângulo azul. Apenas um. E a última sequência, você tem o pentágono amarelo e o círculo, tá? Então, qual será o padrão dessa sequência aí? Pentágono, círculo. Então, eu vou completar com o quê? Com um pentágono, tá bom? E aí, depois, você poderia até colocar aqui também o círculo. Vamos lá para mais um exemplo. Observe a seguinte sequência.
Olha aí a minha sequência. Círculo, retângulo, triângulo e círculo. Olha bem para essa sequência. Círculo, retângulo, triângulo, círculo. Qual será a figura que ocupará a 10ª posição? Ora, professora, você só colocou apenas 4 figuras e quer que eu adivinhe qual é a 10ª? Bom, tá muito fácil para descobrir a 10ª. Aqui, como eu quero apenas a posição 10, você pode fazer o desenho sem comprometer aí o seu pensamento, o seu raciocínio, tá bom? Então, vou dar mais um tempinho. Observa a sequência, descobre o padrão, qual é a regra que essa sequência está seguindo e descobre para mim qual é a figura que vai estar na 10ª posição. Olha o tempinho aí, dá uma pausa no vídeo. A dica que eu dou para vocês é vocês fazerem os desenhos, tá bom? Então, qual será a figura da 10ª posição? Vamos lá, ver se você acertou? Presta atenção. É círculo, retângulo, triângulo, círculo. Então, qual é o padrão, qual é a regra dessa sequência? Presta atenção. Círculo, retângulo, triângulo. Qual é a figura que vem depois do triângulo? O círculo. Então, qual será o próximo elemento? Bora lá descobrir? Aí você vai contando, ó. Círculo está na posição 1. Retângulo, 2. Triângulo, 3. Círculo, 4. Eu repeti aqui a sequência que eu coloquei. Qual é o padrão? Qual é a regra? Após o círculo, vem o retângulo. Após o retângulo, vem o triângulo. E assim eu vou seguindo. Círculo, retângulo, triângulo. Então, qual é a figura número 5? Retângulo. Figura 6, triângulo. Figura 7, círculo. Figura 8, retângulo. Figura 9, triângulo. E qual será a figura que está na posição 10? Você já descobriu a regra. Círculo, retângulo, triângulo. Círculo, retângulo, triângulo. Círculo, retângulo, triângulo, círculo. Muito bem. Então, qual será a figura que ocupará a 10ª posição? Será a figura círculo. Muito bem. Vamos para mais uma prática? Agora eu quero que você observe a seguinte sequência. Olha aqui a sequência. Tá aí a sequência. Professor, é a mesma anterior? É a mesma. Círculo, retângulo, triângulo, círculo. Mas o que eu quero agora é que você descubra qual será a figura que vai ocupar a posição 201. Ai, professora, agora complicou. Mas você não já descobriu como é a 10ª? Tenta aí descobrir qual é a posição 201, né? Você já sabe qual é a regra que essa sequência está seguindo. Será que você vai ter que desenhar 201 figuras? Não vai precisar. A dica que eu dou está na regra, no padrão que essa sequência está. Vamos observar aqui. Eu tenho o círculo, eu tenho o retângulo e eu tenho o triângulo. Essa sequência, ela possui um padrão de 3 figuras. A cada 3 figuras, eu vou repetir. Preste atenção. A cada 3 figuras, eu vou repetir o próximo termo, o próximo elemento. A professora aí da sua turminha
já deve ter explicado para vocês sobre múltiplos, não é isso? Você já viu sobre múltiplos, sobre divisores. Alguma coisinha você já viu. O que é múltiplo? É algo que é multiplicado por outro. Então, é um número multiplicado por outro. Vamos lá. Para resolver essa questão, você vai fazer o seguinte. O número 201, ele é múltiplo de 3. Como é que eu sei que ele é múltiplo de 3? Porque se você pegar 201 e dividir por 3, ele vai dar uma divisão exata. E isso nós vimos na nossa última aula, não é? Então, a tarefinha que eu vou deixar para vocês é essa. Você vai pegar 201 e vai dividir por 3. Vai dar uma divisão exata. E aí eu sei que o resultado é provando que 201 é múltiplo de 3. Outra dica que você tem é você pegar aqui e somar, ó. 2 mais 0, 2, 2 mais 1, 3. E eu sei que 3 é múltiplo de 3, por quê? Porque 3 vezes 1 é igual a 3. Bom, já identifiquei que é múltiplo. Então, nesse caso, a figura que vai ocupar a posição 201 será qual? Professora, por que você está dividindo aqui? Você disse que 201 é múltiplo de 3. Eu não falei que a dica estava na regra? São quantas figuras se repetindo para que eu decida a sequência? 3. Círculo, retângulo e triângulo. Círculo, aí retângulo e triângulo. A cada 3 figuras, eu vou descobrir o próximo elemento. Então, quem é o terceiro elemento aqui? É o círculo, é o retângulo ou é o triângulo? Descubra aí. Qual é o terceiro elemento aí dessa sequência? É o triângulo. Então, como 201 é múltiplo de 3, a minha sequência, ela se repete de 3 em 3 elementos. Então, a figura que vai ocupar a posição 201 será o triângulo. Se por acaso eu tivesse círculo, retângulo, aqui círculo, retângulo, o que é que você imaginaria? Que a regra, que o padrão dessa sequência seria de 2 em 2. E aí, para descobrir a posição 201, você teria que descobrir qual é o número que é múltiplo de 2, tá bom? E aí vai depender da questão, do que vem no enunciado da questão, tá bom? Nesse caso aqui, como o meu padrão é repetir de 3 em 3 figuras, e eu sei que lá pela regrinha do múltiplo, que 201 é múltiplo de 3, 3 novamente, porque a minha sequência é de 3 em 3 figuras. Então, a figura que ocupa a posição de número 3 é o triângulo. Você vai ver muitas questões nesse estilo, tá bom? Aí nas suas atividades. Próximo. Quando construímos uma sequência, alguns fatores podem ser observados. Um desses fatores eu já expliquei, as cores, né? A posição, né, em que está. Então, olha essa sequência aqui. Olha essa sequência aqui de tampinhas. Tampinha azul, a tampinha vermelha, tampinha azul e tampinha vermelha. Olha bem para essa sequência. Qual será a regra, qual será o padrão que nós podemos observar aqui? Qual é? Olha aí. Qual será o fator determinante para essa sequência? Para eu descobrir qual é o próximo elemento.
Se eu perguntar para você qual é o quinto elemento dessa sequência, aí você vai me responder, professora Tatiane, é uma tampa. Sim, é uma tampa, porque aí só tem uma sequência de tampas. Mas qual é a cor dessa tampa? Olha aí a dica que eu dei. É uma tampa azul ou é uma tampa vermelha? Ou é outra cor de tampa? Bom, outra cor não pode ser. Por quê? Porque eu mostrei uma sequência de tampinhas e essas tampinhas elas só tem nas cores azuis e vermelhas. Então, qual é a regra que nós podemos observar aqui? Preste atenção. Azul, vermelha, azul, vermelha. Qual é o quinto elemento? É uma tampinha, mas qual é a cor? Azul. Quem é o sexto elemento dessa sequência? É uma tampinha, mas qual é a cor? Vermelha. Então, olha aqui, ó. Azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Então, qual é a regra desta sequência? Que o primeiro elemento, que o primeiro termo é uma tampa azul, o segundo termo é uma tampa vermelha, o terceiro termo, uma tampa azul, o quarto termo, uma tampa vermelha. Então, a sequência é tampa azul, tampa vermelha, tampa azul, tampa vermelha. Essa é a resposta dessa questão. Próximo. Ítalo adora brincar com a sua irmã. Ele fez alguns desenhos com rostinhos, conforme a imagem abaixo. Olha aí. Ele pediu que a sua irmã descobrisse qual o padrão, qual é a regra que ele seguiu para fazer essa sequência aqui. Vamos ajudar, irmão do Ítalo? Olha aí que legal. Eu tenho, ó, olha, vários rostinhos aqui, tá bom? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo. Se eu perguntasse para você qual é o nono termo, qual é o 10º termo dessa sequência? Bom, é uma sequência de rostinhos. Tudo bem. Como esses rostinhos estão sendo apresentados? Triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre. Então, qual será o próximo termo dessa sequência? Bora lá? Qual é o padrão? Bora ver se você acertou. Rostinho triste, rosto alegre. Rosto triste, rosto feliz, né? Triste, aliás, feliz ou alegre. Você pode trocar aí, tá bom? Você pode colocar. Professora, eu coloquei rosto triste, rosto alegre. Tá certo. Por quê? Porque alegre e feliz são palavras sinônimas. Olha aí outro assuntozinho também que a gente já viu em língua portuguesa. Então, para irmã dele, né, continuar. Se ele pedisse para ela continuar essa sequência. Aqui tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o Ítalo dissesse assim, agora você vai me dizer qual é o nono elemento dessa sequência. Qual é o nono? É um rostinho triste. Muito bem. Se eu perguntasse para você qual é o quinto elemento dessa sequência, qual é o quinto elemento aí? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento. É um rostinho triste. Se eu perguntasse para você qual é o elemento da posição 6, da sexta posição, bora lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elemento. É um rosto feliz, um rosto alegre. Muito bem. Próximo exemplo. Glainia criou uma sequência utilizando as figuras abaixo. Olha aqui as figuras. Descubra o padrão utilizado por ela. Eu tenho seta para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para baixo,
seta para a esquerda, seta para a direita. Seta para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para baixo. Quantos elementos eu coloquei aqui nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui estão expostos 10 elementos. Se eu lhe perguntasse qual é o 11º elemento, coloque para mim mais 3 termos nessa sequência, né? Será que você é capaz de responder? Eu tenho certeza que você é capaz de responder. Nessa sequência aqui, as setas possuem cores diferentes? Não, não possuem cores diferentes. Então, aqui eu já posso tirar esse padrão dessa sequência aqui. O que é que você vai observar nela? É a posição em que as setas estão. Então, respondendo à pergunta aqui, qual é a sequência, qual é o padrão, qual é a regra que a Glaine utilizou aqui nessa sequência? O que é que você observou? Bora lá? Seta para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita. Depois que terminou a seta para a direita, aí volta a seta para baixo. Baixo, esquerda, direita. Baixo, esquerda, direita. Baixo. Qual é o 11º elemento? Se eu perguntar para você, me responda aí em casa. Vai ser a seta para a esquerda ou a seta para a direita? Eu tenho lá, ó, a seta para baixo. Então, qual é a resposta? Seta para a esquerda. Qual é o 12º termo? Seta para a esquerda, para a direita, tá bom? Olha aí. Só repetindo. Para baixo, esquerda, direita. Para baixo, esquerda, direita. Para baixo, esquerda, direita. Tá bom? Agora que você descobriu o padrão, desenhe as próximas 2 figuras. Olha aí, nós já respondemos. A seta para baixo, que é a última lá, aí você vai completar com a seta para a esquerda e depois com a seta para a direita. Muito bem. E aqui nós encerramos mais uma aulinha de matemática comigo, professora Tatiane. Se cuidem, usem máscara. Precisou sair de casa? Use a sua máscara, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.